A paz de Deus. Com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, vamos meditar sobre o Apocalipse 12. Fala sobre o nascimento de Jesus, a salvação e a ressurreição. A mãe estava vestida como o sol irradiando seus raios, porque Jesus brilha como o sol. E o anjo Gabriel anunciou a vinda de Jesus, o Salvador, à sua mãe, e ela estaria cheia do Espírito Santo e coberta pelas proteções e virtudes do Senhor. É o Filho de Deus, que regerá com vara de ferro todas as nações, e Deus dará o trono de Davi para ele reinar eternamente. A mãe respondeu ao anjo: Senhor, trabalho para você, que a sua palavra se cumpra em mim. A coroa da mãe tinha 12 estrelas, representando os 12 apóstolos, frutos de Jesus, frutos das suas obras, e são as proteções e os ornamentos da casa do Senhor, porque são os muros cheios das pedras preciosas. Jesus é a luz da cidade de Deus, lá no céu. Jesus e hoje os apóstolos são as estrelas que caíram também. Por Jesus, os anjos sobem e descem do céu, e depois da ressurreição de Jesus, a cidade do céu caiu. Quando caiu, houve um grande terremoto. 7.000 pessoas morreram, e as demais deram glória a Deus, mas ficaram muito aterrorizadas, ficaram com muito medo. A mãe de Jesus também foi a mãe de Pedro, Tiago, José, dos apóstolos. E Jesus semeou os 12 apóstolos, escreveram e deixaram os 27 livros, fizeram mais 70 apóstolos, fizeram mais um mundo inteiro, porque ele vai regir todas as nações. Jesus nasceu numa manjedoura e nos conduz como pastor de ovelhas no celeiro do céu. Quem vai a Jesus e o procura será cuidado por ele, e dele ninguém tirará. E estarão aos cuidados de Deus sempre, e estando com Deus estaremos com Jesus. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Quem estiver com Jesus serão vencedores, eleitos e fiéis. Hoje todos somos reis e rainhas, com a coroa da vida eterna, dada por Jesus Cristo. Mas quando a mãe de Jesus, a nossa estrela da manhã, estava em trabalho de parto, ela enfrentou o diabo, aquela serpente, como dragão, as pessoas querendo fazer mal, e a mãe fugiu para o Egito. O dragão com 7 cabeças, o mesmo espírito da serpente que enganou a Eva, parou em frente à mãe. Cada cabeça do dragão representam os reis que combateram contra Jesus. A Maria foi perseguida pelo rei Herodes, rei que entregou o poder para o diabo, o dragão. Deu a alma dele para ele comandar. As crianças estavam sendo mortas pelo rei Herodes, para que o rei da vida eterna não nascesse. Os anjos, as estrelas dos céus caíram na terra abaladas por esse vento forte, o dragão. Eles chamam dessa forma. E as estrelas são os anjos e desceram para lutar contra o rei. Sua mãe fugiu para o deserto. Os anjos deram à mãe 2 asas de águia para fugir para o deserto, como as asas que Moisés recebeu para salvar o seu povo e fugir do Egito. Assim, a mãe de Jesus fugiu das ameaças do diabo. O anjo Miguel e seus anjos dos céus batalharam contra o dragão. Para quem perdeu a alma para o diabo, o rei Ciro da Pérsia, da Babilônia, o rei Herodes, Pôncio Pilatos. Depois o Pôncio Pilatos, nos últimos momentos, ele se arrependeu, tentou reverter a situação, mas ele não conseguiu pela palavra dele. E
Todos eles foram os bodes e cabras e unicórnios sendo tentados. Venceram com Jesus, dando sua vida na cruz. Jesus só venceu dando sua vida na cruz. Jesus deu a sua vida para que pudesse dar uma nova vida. Deus nos deu uma nova vida. A cidade do céu está aqui na terra. E esse foi o fim do mundo. A cruz de Jesus foi o fim do mundo. Uma vitória pelo sangue do nosso Salvador Jesus Cristo, que fez as obras de cura, curou a todos e deu a vida eterna aqui na terra desde já. Para quem acreditasse nele, brotando as fontes das águas vivas dentro dele. E não pereceria, para não perecer. E depois que Jesus morreu, o anjo prendeu o dragão na cadeia, lançou no abismo, e só Jesus tem a chave do inferno e da morte. O dragão, ele sempre vai fazer guerra contra todos os que guardam os mandamentos do Senhor. Para os perseguidos, mais palavras de Jesus. Na palavra de Jesus, terão os seus anjos subindo e descendo, fazendo as suas obras, e ninguém nos tirará das mãos de Deus e Jesus. A palavra é o ouro, ferro inquebrável, e são os 12 fundamentos da árvore da vida de Deus e Jesus Cristo. E Jesus é a nossa fonte de água viva, assim como Deus é a nossa fonte de água e fonte de vida e sabedoria. Dou a minha vida a Jesus, para Ele dar a vida que Ele quiser. Amém. Deus seja louvado.